Olá, pessoal de Gêmeos! Vou fazer uma leitura intuitiva e terapêutica para o mês de outubro de 2022. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente e meio do céu em Gêmeos, ou outro posicionamento e influência forte no mapa astral de vocês. Por que eu faço a leitura assim e dou essa orientação dessa maneira? Porque na astrologia, o Sol, a Lua, Ascendente e o meio do céu são alicerces, são a base da nossa estruturação enquanto indivíduo. Portanto, tem uma influência muito forte na nossa constituição e na nossa personalidade. Claro que essa leitura é para quem tem esses posicionamentos importantes ou para quem tem outra influência forte no mapa astral de vocês, tá bom? Eu vou começar aqui utilizando o oráculo das casas astrológicas, pedindo uma sinalização de uma casa que esteja com maior influência, regência, recebendo uma energia maior, ou pedindo até cuidado de vocês, tá? Para o mês de outubro. Essa leitura, ela é abrangente para o mês todo. No decorrer das semanas e dos dias, farei outras leituras com outros oráculos e outras estruturações, tá bom? Então vamos lá? Gêmeos, outubro de 2022. E já virou uma cartinha. Esta carta, neste oráculo, vem falando da casa 9 e diz: a casa dos horizontes expandidos. É a casa de Sagitário, que tem a regência de Júpiter. Na astrologia, para os geminianos, é a seguinte, é uma historinha. Quando o Sol iluminou Gêmeos, no oposto complementar, isto é, no outro lado do mapa, se vocês traçarem uma linha reta, estava Sagitário. Então, Sagitário é o signo que estava na sombra quando o Sol iluminou, quando o Sol estava em Gêmeos, tá? E por que eu tô falando isso? Porque saiu exatamente a carta do oposto complementar de vocês. Quando a gente na vida, e aí essa é uma leitura do mapa, tá, pessoal? Quando a gente precisa trabalhar um signo, então, por exemplo, para os geminianos de Sol, um exemplo, para desenvolver as virtudes do signo de Gêmeos, é importante também olhar para a sombra e trabalhá-las. No caso, a sombra de Gêmeos é Sagitário. E eu achei muito interessante ter vindo essa carta para vocês. Essa carta, então, vai tratar dos assuntos da casa 9. Sagitário, que é o quê? É a casa dos estudos mais complexos, tipo graduações e viagens no exterior. Fala também de religiosidade, de fé, de ter admiração por um mestre, de até ser mestre para alguém, de traçar metas e objetivos, lançar essa flecha de Sagitário ao longe e depois correr como um centauro, numa velocidade muito intensa, com muita energia para alcançar esse objetivo. Então, esta casa dos horizontes expandidos, a casa 9, que estará recebendo maior influência e mais ativação para o mês de outubro de vocês. No fundo do deck, veio aqui que não é necessariamente uma casa, mas é um apontamento sobre o ascendente. O ascendente é o que está ascendendo no horizonte, a cada vez, a cada dia, trazendo uma possibilidade. Então, isso, como eu falei, a cada dia, a cada vez, pensando numa forma bem maior, tá? Filosófica. Mas é claro que aqui a gente pode entender o seguinte, olha o ascendente de vocês, que vai ter uma influência forte também nesse mês, tá bom? E além disso o que está ascendendo no horizonte como nova possibilidade? É exatamente isso aqui. Eu expandir os meus horizontes e as minhas metas. Está na hora de focar nisso. Eu vou usar o oráculo da Lua para entender em que ponto, em que estágio da energia estará atuando aqui, tá bom? Lembrando a vocês que, assim, claro que na nossa vida, todas as casas estão recebendo alguma regência, alguma influência, está acontecendo alguma coisa em todos os setores da nossa vida. Porém, a mesa vem destacando que a casa 9 estará mais ativada, recebendo mais energia, um propósito maior para esse mês de outubro, tá bom?
Como esse oráculo da Lua vem falando de fases da Lua e sob a influência energética de alguns signos, perdão, a gente vai pegar a simbologia disso para entender essa ativação da casa 9, tá bom? Viraram muitas cartas, mas eu sinto que elas estão conversando. Olha só, tem tudo a ver, né? Para eu ativar esses horizontes expandidos, é importante eu sair do lugar. Nó do norte é para onde está apontando a cabeça do dragão, é para onde eu vou. Qual é o meu objetivo aqui nessa vida? Para onde eu tenho que ir e evoluir? É hora de sair da zona de conforto. Então, o mês de outubro está pedindo para vocês movimentação para expandir essas possibilidades, que podem ser muitas, tá? Pode ser de trabalho, de relacionamento, de estudo, de viagem, de religiosidade, de fé em algo extrafísico, de fé em si mesmo, de fé nas sementes que vocês estão plantando, de fé. A segunda cartinha é, ai que lindo, Superlua, as emoções estão em alta, quer dizer, isso já, provavelmente para alguns geminianos aqui, já está sentindo que isso está se expandindo, está crescendo, está ganhando força. Como essa casa fala de estudos também, pessoal, o que será que eu estou pensando aqui? Algum estudo menor, porque Gêmeos fala de estudos e papéis e convivência também. Talvez esteja pedindo agora para que seja investido numa forma mais ampla, mais macro ou mais aprimorada. Exemplo, fiz um curso aqui de férias, livre, e agora eu quero me aprimorar, eu quero expandir nisso. Então, vou pensar, de repente, numa formação maior nesse assunto para poder expandir. Pode ser isso também, tá bom? E eu tô sentindo que é muito disso, que tá criando uma força muito grande, sabe? De expansão mesmo. Vocês já devem estar sentindo isso. Olha como tá forte. Lua nova, um novo começo está surgindo. Pegue aquela ideia, aquele projeto, aquela vontade de ir além, aquela meta, aquele objetivo e vá. Está na hora de sair da zona de conforto, as emoções estão em alta e um novo começo está surgindo, tá? Isso é uma energia que tá no astral pairando e atuando na vida de vocês, tá bom? Então aproveitem dessa força. Olha só, Lua nova em Sagitário, a sorte está ao seu lado. É sobre isso, né? Não tem jeito. É incrível, assim. O seu signo oposto complementar, que é Sagitário, está impulsionando você, geminiano. Não tem jeito. A sorte está ao seu lado. Faça uso disso. Faça um bom uso. Aproveite. E para terminar, não poderia ser diferente. Olha que lindo. Lua cheia em Gêmeos. As respostas que você precisa estão a caminho. Gente, está muito esse eixo do oposto complementar. Eu, enquanto astróloga, faço muito essa analogia, muito essa comparação. Eu trago muito disso para a leitura aqui terapêutica do tarô. Não tem como não fazer. Então, assim, quando a gente fala desse eixo de Gêmeos e Sagitário, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando de estudos, tá? De estudos e expansão. Esse eixo, ele fala de evolução, é o eixo da evolução. Cada eixo no mapa, ele fala de uma coisa, tá bom? O eixo Gêmeos-Sagitário, ele fala de evolução. Por quê? Gêmeos vem falando da troca, da convivência, da relação, de informações e muito rápido, de estudos. E quando eu olho para a sombra disso que é Sagitário, que eu expando e vou além, eu estou evoluindo. Então é o eixo da evolução. Muitos de vocês podem estar sentindo que as coisas estão assim tomando esse rumo mesmo de crescimento, de evolução. Aproveitem essa energia, tá bom? Eu vou pegar aqui um arcano maior para essa dinâmica, essa história aqui que a gente está conversando. Uma energia muito favorável, muito positiva. Estou me sentindo, inclusive, contente, assim, vibrando com vocês nessa leitura. Eu não sou geminiana, mas eu estou sentindo o poder dessa energia. Ainda mais com essa luazona aqui no meio falando comigo, sabe? A super lua. As emoções estão em alta. Por favor, um arcano maior. O mundo. Uau! Não creio nisso. No fundo do deck,
no fundo do deck, a temperança. Gente, é uma completude. Para muitos de vocês, aquele estudo, aquela dedicação aqui da graduação tão desejada, de um projeto, de uma meta, chegou. Vai chegar, vai se concluir, as coisas se estabilizarão. É quando as peças se encaixam. É a completude. Que leitura maravilhosa! Não que precise, né? Porque uma carta. Ai, não tem jeito. É claro que vocês lutaram para isso, nada vem de graça, né, gente? Olha só, o 9 de paus, resiliência, processos de batalha, pessoal. Porém, junto com o mundo, olha só, o cavaleiro de paus, que é uma energia muito sagitariana. É claro que a gente está falando de Gêmeos, mas como eu chamei muita atenção para o oposto complementar, que é Sagitário, inclusive saiu essa carta aqui, né? A casa 9, que é de Sagitário, tá? Muitos de vocês geminianos sentirão esta energia. O conquistador, o que vai conquistar aqui é a missão, com entusiasmo, com vontade. É o mensageiro, é aquele que vai conquistar a missão, vai finalizar esse ciclo e com vontade, com entusiasmo. Uau! Que leitura linda! Se você não estava sintonizado com essa energia, acreditando que a coisa não ia acontecer, estava sem fé, porque essa carta... Lembra que eu falei lá no início da leitura? Talvez seja a casa que esteja pedindo atenção. Se você estava descrente, sem fé, o oposto dessa energia que está aqui refletindo sobre vocês, acreditem, porque ela vai vir forte no mês de outubro para vocês. Sabe? A mesa toda falando sobre isso. E que bom, não é? Vou pedir aqui agora uma palavra-chave. Olha só. Domesticidade, sobre o ato de domar e vencer algumas dificuldades, tá bom? A carta 29 também se refere também um pouco ao 8 de paus, então falar de transmutar as coisas. Então, quando eu venço essas dificuldades aqui desse animal, pode ser interno na relação, a gente não leva ao pé da letra, né? Mas domestifica as próprias dificuldades, as questões do ego, os impulsos, instintos, ou nas relações, a gente tem ganho com isso, tá? As coisas se transmutam, trazem até uma melhoria emocional. E tá pedindo aqui para fazer, então, né, este trabalho. E esse trabalho já é um próprio ato de fazer uma recapacitação, uma reavaliação, tá? Então, para alguns aqui, pode estar falando ainda de alguns atos de resiliência, atos de fé, para elaborar alguns detalhes ainda, sabe? Lapidar alguns detalhes ainda, para se alcançar esta completude daqui, tá? Talvez faltem alguns detalhes aqui a nível de ideia. É preciso reavaliar alguns ajustes ainda para ter a concretização deste ciclo, tá bom? Talvez para alguns precisem de assessoramento. Lembra quando eu falei lá no início da leitura que essa casa aqui é a casa do mestre? Para alguns podem ser até um orientador de mestrado, por exemplo, de doutorado, para conclusão de algum trabalho, tá bom? Ou vocês sendo esse mestre aqui para alguém, dando um assessoramento. E aí, nesse trabalho de estudo, olha só como faz muito sentido, é preciso ainda dominar alguns detalhes aqui, tá? Racionais, porque é o racional que domina o instintivo, o animal, por assim dizer, tá bom? E tá pedindo essa recapacitação, reavaliação de alguns detalhes mesmo no mental. Para muitos aqui, vai fazer sentido bem nessa área de estudos e projetos e conclusões e cursos, tá bom? Tô sentindo isso muito forte. Bom, vou terminar a leitura de vocês pedindo uma palavra de fé, de amor e mentalização com o oráculo do pão, que vocês vão usar para o mês de outubro. Então vamos lá? Gêmeos, outubro de 2022. Uma palavra de fé, de amor e mentalização para esse povo que tá com uma energia muito bonita, uma energia muito positiva. Que assim seja, não é, pessoal?
Vocês vão pegar essa imagem aqui, vão printar e vão mentalizar, tá bom? Fidelidade. Seja fiel a você mesmo, aos seus valores, aos seus projetos, às suas convicções, ao projeto que você traçou, tá bom? A esse objetivo maior que tanto te levou a esse lugar de expandir horizontes, como vai continuar expandindo os seus horizontes, tá bom? Então seja fiel a toda essa história que você vem investindo. Todo esse trabalho, ele não é de uma hora para outra, ele requereu tempo, sabe? Vou ler para vocês rapidamente. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Gente, por favor, que leitura maravilhosa. Espero que tenha feito sentido para vocês e que façam proveito desse insight, dessa orientação terapêutica aqui para o mês de vocês.